Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Show do Cristão, o seu quiz bíblico na internet. No nosso quiz de hoje, vou te fazer 20 perguntas sobre o livro de Apocalipse. Como andam seus conhecimentos bíblicos, hein? Eu vou fazendo as perguntas e você vai colocando aí nos comentários se você está errando ou acertando. E vamos para o quiz! Pergunta de número 1. No Apocalipse, quem estava assentado nos 24 tronos? Opção A, anjos. B, apóstolos. C, anciãos. Ou D, santos. Tempo. Se você disse opção C, anciãos, você acertou. Em Apocalipse 4:4 diz: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E a pergunta de número 2: com que a prostituta descrita como Babilônia no Apocalipse estava embriagada? A, suas paixões. B, sangue dos santos. C, com a ganância. Ou D, idolatria. Tempo. Se você disse opção B, sangue dos santos, você acertou. Em Apocalipse 17:6 diz assim: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E a pergunta de número 3: no livro do Apocalipse, o que João vê quando o primeiro selo é aberto? A, um cavalo branco. B, um cavalo vermelho. C, um cavalo pálido. Ou D, um cavalo negro. Tempo. Se você disse opção A, um cavalo branco, você acertou. E em Apocalipse 6:2 diz: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E a pergunta de número 4: o que João viu quando o quarto selo foi aberto? Opção A, um cavalo negro. B, um cavalo amarelo. C, um cavalo branco. Ou D, um cavalo vermelho. Se você disse opção B, um cavalo amarelo, João viu um cavalo amarelo quando abriu o quarto selo. E Apocalipse 6:7-8 diz: e havendo aberto o quarto selo, e olhei e eis um cavalo amarelo. E a quinta pergunta, vai colocando aí nos comentários se você está acertando ou não. Qual destes é um nome usado nas Escrituras para descrever Satanás? Opção A, o diabo. B, o dragão. C, a serpente antiga. Ou D, todas as respostas acima. Se você disse opção D, todas as respostas acima, você acertou. E como exemplo, em Apocalipse 20:2 diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E a sexta pergunta: na Nova Jerusalém, registrada em Apocalipse, o que a presença da glória de Deus e do Cordeiro eliminou da cidade? A, sacrifícios. B, sol e lua. C, o universo. Ou D, a guerra. Se você disse opção B, sol e lua, você acertou. Em Apocalipse 21:23 diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E a sétima pergunta do nosso quiz de hoje: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e, complete, já não existe mais. Opção A, mar. B, seres humanos. C, estradas. Ou D, edifícios. Tempo.
Pense bem, hein? Se você disse opção A, o mar, você acertou. E esse versículo completo você pode ler da seguinte maneira: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. E a oitava pergunta: o que foi ordenado que os gafanhotos soltos durante a tribulação não prejudicasse? A. Cidade em 7 colinas. B. Os 2 profetas. C. Os santos. D. A grama, planta e árvores. Essa muito erram, hein? Se você disse opção C, os santos, você acertou. E olha só a referência bíblica em Apocalipse 3:4, diz desta maneira: Vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, ou seja, aqueles que não são servos, que estão marcados pela presença de Deus, que são santos. No Apocalipse de João, o que aconteceu com a lua, quando o Cordeiro abriu o 6º selo do livro? A. Caiu do céu. B. Dividiu-se em 2. C. Desapareceu. Ou D. Tornou-se em sangue. Tempo. Essa é fácil, hein? Se você disse a opção D, tornou-se em sangue, você acertou. E Apocalipse 6:12 relata: E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, e a lua tornou-se como sangue. E a 10ª pergunta, estamos na metade do nosso quiz de perguntas e respostas. Vocês têm acertado ou não? Sobre quem Deus advertiu a igreja de Tiatira? A. Pedro. B. Jezabel. C. Paulo. Ou D. João. Tempo. Se você disse a opção B, Jezabel, Deus advertiu a igreja de Tiatira sobre Jezabel. E em Apocalipse 2:20 relata da seguinte maneira: E ao anjo da igreja de Tiatira escreveu: Algumas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar aos meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E a 11ª pergunta: de acordo com a visão de João, quem diz continuamente Santo, Santo, Santo ao redor do trono de Deus? Opção A, os mártires. Opção B, os anjos. Opção C, as 4 criaturas. Ou opção D, os 24 anciões. Muita pessoa confunde essa resposta, hein? Se você disse opção C, as 4 criaturas, você acertou. E olha só que interessante, diz em Apocalipse 4:8. E os 4 animais ou criaturas tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E a pergunta de número 12: E aí, o que você está achando do nosso quiz de hoje? Você já deixou o teu like? Já se inscreveu em nosso canal? Então faça isso que você estará nos ajudando, o nosso ministério. Vamos para o quiz novamente. E a pergunta de número 12: o que o anjo disse a João para fazer com um livro que o anjo tinha em sua mão? Opção A, abençoá-lo. Opção B, publicá-lo na terra. Opção C, comê-lo. Ou D, aprovar. Tempo. Se você disse opção C, comê-lo, você acertou. E eu te explico que em Apocalipse 10:9 diz assim: E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dai-me o livrinho. E ele disse-me:
toma-o e come-o. E a 13ª pergunta: o grande dragão foi lançado, aquela antiga serpente chamada... Complete aí, hein? Opção A, o diabo. Opção B, o perdedor. Opção C, o filho do pecado. Ou D, a Babilônia. Tempo! Se você completou dizendo opção A, o diabo, você acertou. E a referência bíblica em Apocalipse 12, 9 diz assim o texto completo: o grande dragão foi lançado, aquela antiga serpente chamada Diabo. E a 14ª pergunta, estamos chegando na reta final. Se você ainda não deu like, não se inscreveu, corra e faça isso agora. Assim você estará ajudando o nosso ministério. O mistério das 7 estrelas é revelado como simbolizando o quê? Opção A, 7 pragas. B, as 7 estrelas. C, 7 anciãos. Ou D, anjos das 7 igrejas. Tempo! Se você disse que as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas, opção B, você acertou. E Apocalipse 1:20 diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E a 15ª pergunta: de acordo com o Apocalipse, a voz de qual anjo marcará o completo cumprimento do mistério de Deus? Opção A, 5º anjo. Opção B, 7º anjo. Opção C, 6º anjo. Ou opção D, 4º anjo. Tempo! Se você disse opção B, 7º anjo, você acertou. Em Apocalipse 10:7 diz assim, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a 16ª pergunta: quantos selos havia no rolo que Deus revelou no livro do Apocalipse? Essa é fácil demais, hein? Opção A, 7 selos. B, 6 selos. C, 5 selos. Ou D, 4 selos. Tempo! Se você disse opção A, 7 selos, você acertou. E Apocalipse 5:1 diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que opção A, o transpassaram. Opção B, o ignoraram. Opção C, não conheciam. Ou opção D, o venderam. Tempo! Se você disse opção A, os transpassaram, você acertou. E o versículo bíblico fica desta maneira: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Apocalipse 1:7. E a 18ª pergunta: onde estava João quando recebeu o livro do Apocalipse? Ele estava em casa? Ele estava no templo? Ou ele estava na ilha de Patmos? Ou ele estava naquela montanha? Essa é fácil se você ler a Bíblia, hein? Se você disse opção C, que João estava na ilha de Patmos, você acertou. Olha só o que diz em Apocalipse 1:9. Eu, João, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E a penúltima pergunta: qual cidade mencionada no Apocalipse também é nome de uma cidade americana? Opção A, Nova York. B, Filadélfia. C, Texas. Ou D, Las Vegas. Tempo! Se você disse opção B, Filadélfia, você acertou. Em Apocalipse 3:7 diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. E a última pergunta:
Vamos completar este versículo, hein? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estavam a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite. Complete. Opção A, por um curto período de tempo. B, por 1000 anos. C, por 40 anos. Ou D, para todo sempre. Tempo. Se você disse opção D, para todo sempre, você acertou. E este versículo completo você lê em Apocalipse 20:10, que fica desta maneira. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aí, o que você achou do nosso quiz de hoje, hein? Quantas perguntas você acertou? Coloque aí nos comentários. Também diga de qual cidade você está assistindo ao nosso vídeo e qual igreja, qual religião você frequenta, ok? Agora está aparecendo outros vídeos aí, clique neles e jogue conosco mais um quiz de perguntas e respostas. Deus abençoe você e tua família, em nome de Jesus. Um abraço.